Essa é a sua newsletter Rafaela Barreto do mês de abril. Seja sincero, fala comigo. Se você recebesse um e-mail com esse título, você ia querer abrir? Você ia sentir vontade de abrir e ver o que tem ali no corpo da mensagem para você? Muito provavelmente não. Esse exemplo é um exemplo real. Eu recebi um e-mail como esse, assim como todos os meses eu recebo um e-mail dessa mesma empresa. E quando recebi, eu vi como um bom exemplo a dar às pessoas para a gente poder ilustrar o que não devemos fazer no título de um e-mail. Me lembro que na época, na ocasião, eu até cheguei a gravar um stories falando sobre isso. É a respeito de títulos de e-mails, títulos de materiais para recompensas digitais, títulos aí, abordagens, né, que a gente vai falar nesse vídeo, que é o tema dessa aula. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho com marketing digital para jornalistas e vem comigo que hoje tem muita coisa bacana para a gente poder aprender sobre títulos de e-mails. Eu vou ajudar você que está aí com problema para sua criatividade ou você que quer organizar, quer criar melhores títulos para poder ter mais resultados e não sabe como fazer isso. Se você aí não tem nenhuma estratégia para poder elaborar essas abordagens, esse vídeo é para você. A gente não vai fazer um acumulado de títulos, a gente vai pensar coisas que têm a ver com o seu negócio, com a sua persona. Você vai conseguir compreender uma técnica para poder criar bons títulos. Aqui nesse vídeo, eu vou explicar de forma mais detalhada 5 formas de criar abordagens, né? 5 formas de criar títulos para os e-mails ou para recompensas digitais. Vou também comentar outras 5, mas nós temos outros métodos, outras formas, além dos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. O importante é que você, hoje, que está sem estratégia alguma, consiga colocar em prática o que está aprendendo aqui. E depois, aí sim, você vai tentar dominar as outras técnicas que existem, os outros métodos que existem. Porque não quero te afogar aqui num monte de informações e por fim você só assistir essa aula e não conseguir colocar nada em prática, porque a gente sabe que o sucesso das coisas estão relacionadas ao que a gente consegue colocar em prática e também a retenção, né, o que a gente retém de informações no nosso cérebro. E para isso nada melhor do que o mão na massa, ok? Bom, antes de mais nada, a gente tem que conseguir compreender qual é o objetivo de um título, qual é a função dele. Um título, ele não é só o que segue, né? A headline, ela não é só o que está ali no topo da página, ela tem uma função específica, assim como todas as outras coisas, os outros textos de um e-mail. Aqui a gente vai falar mais sobre recompensas digitais e e-mails, mas você pode criar dessa mesma forma títulos para tantas outras coisas que você vai produzir. E a gente tem que conseguir entender qual é uma função de um título. Ele serve para poder despertar a curiosidade do seu leitor, porque o título ele serve para que você desperte a ação da pessoa abrir aquela mensagem ou da pessoa baixar aquele material de recompensa que você está disponibilizando. A função do título é sempre fazer com que a pessoa dê o próximo passo. Então, por isso, é muito importante que ele seja bem pensado, que ele tenha até uma estratégia por trás, porque são segundos, são momentinhos muito breves que você tem para poder despertar essa atenção. Lembra que a gente já falou do croc brain, por exemplo, que é a parte do nosso cérebro mais antiga, né, do cérebro reptiliano, que você tem alguns poucos segundos, milésimos ali para poder ter a atenção do croc brain do seu leitor. Então é importante que diante disso a gente já viu, né? Vou repetir aqui de forma bem mais resumida, que a sua comunicação ela precisa ser clara, direta, despertar curiosidade, ela tem que ser objetiva e ela normalmente tem apelação para a dor ou para o prazer. Normalmente a apelação para a dor, inclusive, ela tem um resultado melhor em algumas vezes, porque o nosso cérebro ele está sempre querendo sair da dor e indo em direção ao prazer, sair do medo para o prazer, sair ali do medo e indo para a ganância. Então, esses tipos de abordagem costumam
ter uma taxa de sucesso melhor. E aqui nesse vídeo a gente vai aprender várias outras coisas importantes para que você possa fazer a elaboração desses títulos. Um outro ponto importante, antes da gente partir para o mão na massa, é bem prudente que você tenha já definido as informações sobre a sua persona. Eu torno a dizer, se você não tem isso ainda, você faça esse dever de casa. É muito importante que você tenha todas as informações sobre aquele nicho, sobre aquela sua persona que você vai trabalhar. Por quê? Você não consegue fazer uma comunicação eficiente sem saber para quem você está falando. Então, é importante que aqui, antes da gente começar a estruturar os nossos títulos, que você faça uma listinha. Se você não tem essas informações ainda, você vai elaborar. E se você já tem, a gente vai fazer uma listinha com as dores da sua persona. O que ela tem que ela quer resolver? Qual a transformação da sua persona? O que ela tem para poder resolver que o seu produto ou seu serviço resolve para ela? Qual é a transformação? Qual a jornada? Qual é o ponto A e o ponto B dela? Você precisa ter isso claro. Quais são os medos da sua persona? Quais são os prazeres da sua persona? O que ela considera como positivo? As atividades que a sua persona executa, né? As tarefas que ela faz, com que ela trabalha. É interessante você saber também sobre essas atividades. E também os pontos de valor da sua persona. O que ela valoriza, né? O que é um ponto de valor para ela. Aí, diante dessas informações, você vai listar isso. É bem importante. Não passe para o ponto B sem antes fazer a etapa A. Não vamos pular a fase, não, porque o segredo da comunicação, o segredo do sucesso do marketing bem feito, ele se dá em fazer o arroz com feijão bem feito. Às vezes a gente fica tentando, eu falo isso sempre, a gente fica tentando inventar a roda, fica tentando fazer a etapa B, C, D, sem fazer a anterior antes. Então, sem você ter todas essas informações do seu nicho, da sua persona, você não vai conseguir fazer títulos de e-mails que convençam, que conventem, enrolei. Você não vai conseguir fazer títulos de e-mails que convertem, né? Que convencem o seu leitor a abrir esse conteúdo que você está disponibilizando, ok? Eu quero trazer aqui para você uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer a busca de termos que estão mais condizentes, que casam mais com o que as pessoas estão buscando. Por quê? Quando a gente faz títulos que encaixam com os termos que as pessoas estão buscando, a chance de você, primeiro, ser encontrado é maior e, segundo, que você tem mais chance de se conectar com as pessoas. Então, aqui eu vou trazer nesse vídeo o uso do gerenciador de palavras-chave do Google Ads para a gente poder fazer alguns testes de termos, né, de palavras-chave que tem grande procura, mas tem outras ferramentas e tem aplicativos também que podem te ajudar. Eu escolhi do gerenciador de palavras-chave porque o Google, obviamente, ele é o maior buscador que a gente tem, então ninguém melhor do que ele para poder saber os termos que as pessoas estão buscando. E também, o segundo motivo para poder escolher ele é que você precisa, se você ainda não tem, você precisa começar a ter alguma certa habilidade, uma certa afinidade com esse painel, essa tela do Google Ads. Porque é essencial, né, que você, como pessoa que quer aprender mais sobre o marketing digital, tenha também pelo menos uma noção de tráfego. Então, o Google Ads ele é uma ferramenta para que a gente possa fazer o nosso tráfego, fazer campanhas, mas aqui ele vai nos ajudar na produção do conteúdo, ok? Vamos lá, vem cá, vamos mudar de tela que a gente vai mostrar, eu vou te mostrar direitinho como vai funcionar e como funciona aqui o Google Ads. Essa tela é a tela do Google Ads. Caso você nunca tenha entrado, você digita no Google mesmo, Google Ads, entrar, login, algo assim do gênero, vai te dar ali um endereço, você clica nesse link, vai fazer a sua conta, se você ainda não tem essa conta, e é bem simples, bem rápido, inclusive gratuito, ok? Aí você vai entrar aqui nessa tela, depois que você já criou a sua conta, você vem em ferramentas, clica em ferramentas, vai abrir esse menu, depois desse menu, você vem em planejamento e depois em planejador de palavras-chave. Clica aí.
Dentro de planejador de palavra-chave, você vai vir nessa opção aqui, ó, encontrar novas palavras-chave. Clicou. Aí vai abrir algumas possibilidades para você fazer aqui o encontro das suas palavras-chave. Eu vou dar um exemplo que você vai compreender melhor. Ah, Rafaela, eu ainda não percebi como que esse planejador de palavra-chave vai me ajudar a elaborar os títulos dos meus materiais. Olha só, vou te dar um exemplo. Você tem a possibilidade de fazer um título com como criar um e-book, ou ainda você pode fazer um como elaborar um e-book. Como saber qual dos dois você deve fazer? A gente vai vir aqui para o planejador de palavra-chave e vai ver qual termo está sendo mais buscado. Lembra que a gente sempre vai dar preferência para aquele que tem mais buscas, porque ele se mostra mais relevante para o público que está buscando, que está fazendo ali a pesquisa por esses termos. Então, se a gente conseguir encaixar, como eu já disse, conseguir encaixar esses termos, esses títulos, né, nos termos que as pessoas estão buscando, a chance de conversão é melhor. Então, a gente vai vir aqui para esse planejador para fazer esse tira-teima. A gente vai digitar aqui como elaborar um e-book. Vai clicar em começar, ele vai fazer aqui a pesquisa. Aí aqui você vai compreender que tem vários números, mas esses números aqui você não precisa se atentar a isso, porque isso daqui tem a ver com a parte de tráfego. O que nos interessa aqui são essas duas primeiras colunas aqui principalmente, ó, palavra-chave por relevância e média de pesquisas mensais. Aqui tem o termo que a gente buscou, que é como elaborar um e-book, e esse termo ele tem uma média de 10 a 100 pesquisas mensais. Ao passo que quando a gente pega termos aqui as ideias, né, de sinônimos, a gente poderia pegar o como criar um e-book, que tem entre 1.000 e 10.000 pesquisas por mês, ou ainda a gente poderia usar o como fazer um e-book, que tem aí entre 1.000 e 10.000 também pesquisas por mês. Tá vendo aqui, ó, como fazer um e-book, ou como criar um e-book, ou como elaborar um e-book. Então, aqui nós vimos que o vencedor tá aqui pra gente, aparece como empate, né? O fazer ou criar. Então, a gente vai usar ou fazer ou criar para esse título que a gente está usando. Esse buscador de palavras-chave aqui, esse plano, né, de palavras-chave é bem interessante. Eu sugiro que você use para produção de conteúdo também, não apenas para tráfego. E agora, a gente vai partir para outras possibilidades de você fazer os seus títulos de e-mail. Aqui a gente está usando um ferramental que vai nos ajudar, e agora eu vou explicar algumas estruturas, alguns métodos que você vai poder usar para poder criar esses títulos. É importante que você não fique querendo fazer um título e aí faz o conteúdo, um título, um conteúdo. A gente normalmente faz uma lista de headlines, né? As headlines são aí esses títulos, e nós temos uma lista com muitas headlines, todo negócio tem, que você vai criando headlines ali que tem a ver com o seu nicho, com a sua persona. Depois de criar essa lista, aí sim você vai começar a criar os conteúdos. Ah, Rafaela, eu prefiro fazer o título e já fazer o conteúdo. Posso? Pode, não está nem certo nem errado. O que eu estou trazendo aqui é a forma como normalmente a gente trabalha. Você monta um estoque de headlines para você, compreende? E aí, em cima disso, depois você vai montando os conteúdos, o corpo do e-mail, vai montando a sua recompensa digital e aí depois vai estruturando as suas estratégias. Mas se você quiser inverter a ordem, tudo bem. Eu só estou trazendo a forma como normalmente a gente faz. Vamos comigo agora ver a tela que eu vou te mostrar algumas possibilidades. Como eu comentei, eu vou dar aqui 5 exemplos, 5 estruturas para você criar vários títulos de e-mails, várias headlines ou de recompensas digitais
Depois eu vou comentar sobre outras 5, mas aqui nessa aula a gente não consegue esgotar o tema. É claro que outras possibilidades existem, mas se você conseguir executar aqui essas 10, com certeza, com toda certeza e segurança, você já vai ter aí um bom estoque de headlines e também já vai ter conseguido compreender a lógica aqui, né, dessas estruturas para poder fazer a criação dos títulos, ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo do como, da nossa estrutura para o como. No como, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó. Explorar a dor do nicho, mais o nome do nicho, mais um prazo ou passos, e aí seria aqui de forma opcional. Então, olha só um exemplo. Como fazer um e-book? Primeiro a gente vai usar a palavra como, né? Porque isso daqui é uma estrutura para como. Depois, fazer um e-book, porque a gente já viu lá no planejador de palavras-chave que o fazer um e-book tem maior procura do que elaborar um e-book. Aí agora a gente vai colocar a segunda parte da estrutura, que é o nome do nicho. Para jornalistas, aqui eu estou usando jornalistas como nicho, mas você poderia adaptar para o seu. Em 6 etapas, porque eu estou aqui colocando um prazo. Ou ainda eu posso colocar a quantidade de passos, né? Posso usar, ó, 6 etapas ou em 15 minutos. Entende? Ele poderia ficar assim, já é um título, como fazer um e-book para jornalistas, ou ainda eu posso colocar, como aqui no exemplo, a quantidade de passos ou de prazo, em 7 passos. Ou poderia ser por tempo, em 15 minutos, ok? Esse aqui é o primeiro exemplo do título que a gente tem. E o da lista pequena. O da lista pequena, ele é bastante interessante, você vai ver aqui que alguns métodos, algumas fórmulas e estruturas que a gente vai dar vão funcionar melhor para um nicho e menos para outro. Vai depender do que vai funcionar melhor para o seu público, ok? Aí você pode saber disso, tanto em partes aí através do seu feeling, como também testando para ver o que vai resultar melhor aí para o público que você está trabalhando. O da lista pequena, ele é bem usado e dá muito certo para públicos que querem as coisas mais mastigadas, mais fáceis, públicos mais leigos, entendeu? Que querem as coisas com um pouquinho mais de facilidade, mais mastigadinho. Olha só, olha aqui na minha tela que eu vou te mostrar. Lista pequena, a estrutura é valor pequeno, mais o indicador de facilidade, que você pode usar ou não, mais a dor desse lead. Você está compreendendo o porquê aqui era importante você, lá antes de começar a fazer a estrutura dos seus e-mails, fazer a listagem dos pontos de dor, dos pontos de valor, dos sonhos da sua persona, do que ela quer realizar. Você está entendendo por que era importante fazer isso? Porque aqui a gente vai usar bastante. Vamos lá, nesse exemplo da lista pequena, 7 passos, 7 é um número pequeno. Você não pode colocar aqui 83 passos, porque aí quando a gente coloca esse exemplo aí de números maiores, a gente já está partindo para uma outra estrutura de títulos de e-mails, que eu vou citar aqui também, mas aí já o objetivo já é diferente. Aqui, o objetivo da lista pequena é trabalhar com estruturas para as pessoas que querem mais facilidades, que querem as coisas mais mastigadinhas. Então, se você colocar uma quantidade enorme de passos, não vai fazer sentido, não vai atingir esse público. Então, aqui na lista pequena, a gente usa um pequeno número de passos, um pequeno valor, ok? Bom, aí aqui, ó, a gente colocou 7 passos simples. O simples é o indicador de facilidade. Tá vendo aqui que a gente colocou? Opcional. O simples, ele é o indicador de facilidade para criar um e-book, que aqui é a dor da sua persona. Ela quer aprender a criar um e-book. Agora, no exemplo de baixo, 5 etapas. Tá vendo aqui, ó, um número de valor pequeno, 5 etapas para
fazer, aí aqui a gente não usou o indicador de facilidade, tá tudo bem, porque o indicador de facilidade do exemplo de cima era o simples, embaixo a gente não usou, tá tudo bem, porque esse 5 aqui, esse valor pequeno, ele já cumpre um pouco desse papel da facilidade. E aqui, no final da estrutura, a gente tem uma videoaula, que é a dor desse nicho aqui, que a gente está exemplificando. A gente poderia colocar outras coisas, como passos simples, etapas, checklist, lista. Você poderia usar outras palavras aqui para poder criar esses títulos. Então, aqui a gente já temos 2 exemplos, 2 versões, mas você pode criar outras utilizando esse mesmo métodozinho aqui da lista pequena, ok? O terceiro método, a terceira estrutura que a gente vai ter é o da facilidade, que ela é bem próxima do exemplo anterior, e você vai mostrar aqui para o seu leitor que aquilo é fácil. Você já esmiuçou todas as possibilidades e tornou aquilo de forma mais fácil. Isso é o objetivo aqui quando a gente usa essa estrutura. Olha só. A estrutura você vai colocar o ou a, mais o seu indicador de facilidade, mais o para ou do, depende aí de como vai ficar melhor para o seu título, e depois a atividade que está relacionada com esta dor. Vamos, por exemplo, o passo a passo é um indicador de facilidade. Aí você pode colocar passo a passo, o guia, o checklist, o e-book, mais o que a gente poderia colocar aqui? Primeiros passos, o seu guia, o seu checklist, todos são exemplos que a gente pode colocar. Aqui foi o passo a passo, para, e depois no final da estrutura a gente vai colocar atividade relacionada à dor, que é criar uma campanha Google Ads. Próximo exemplo, a gente vai colocar primeiros passos, que é aqui o nosso indicador de facilidade, para, e agora atividade relacionada à dor, que é a criação do seu site. Perceba como, quando você consegue colocar a estrutura ali no papel, em cima dessa estrutura você vai jogando as palavras, vai jogando os termos e vai formando os títulos. Então, saber essa estrutura deixa a coisa mais ou menos Saber essa estrutura é um bom mapa, né? É uma boa forma de depois você entender onde e como você tem que jogar as palavras ali em cima dessa estrutura. Como se fosse uma matriz, e em cima dessa matriz você vai criando as possibilidades. O título do e-mail não é aquilo que a gente vai ficar jogando um monte de palavra ali, ou vou tirar o que me vem da cabeça. Faça conforme as estruturas, porque dentro da estrutura tem uma razão. Ali já tem motivos que fazem a tendência das pessoas melhorarem. Você viu, você está percebendo como depois que você consegue colocar a estrutura, compreender essa estrutura, Você está compreendendo que depois que você consegue entender a estrutura da formulazinha para poder fazer o título de e-mail conforme cada métodozinho que a gente tem aqui, fica muito mais fácil depois de você jogar as palavras relacionadas em cima e fazer várias opções de headlines. É muito melhor do que você ficar tentando tirar um monte de coisa da sua cabeça que você não tem certeza se vai dar certo ou não. Vai depender aí da sua inspiração do dia também. Às vezes vai pegar um dia que você não tá tão inspirado, sua criatividade está ali meio que com bloqueio. Então, depois que você tem a estrutura, você consegue entender isso, fica muito mais fácil, porque as palavras que a gente vai colocar já são as palavras certas, né? Se você quer colocar indicador de facilidade, coloque primeiros passos, passo a passo, guia, sequência, explicação, coisas assim que tem a ver com facilidade. E ali, depois você só vai agregar as dores ou as atividades da sua persona, do seu nicho que você já listou. É muito mais fácil.
Vamos agora para o próximo exemplo, o quarto exemplo que a gente vai entrar aqui no detalhe, que é o exemplo da revelação. A estrutura da revelação, a gente usa o ou a mais o termo de revelação mais a atividade do seu nicho. A gente pode criar exatamente conforme essa estrutura aqui, ou a gente pode criar coisas parecidas, né? Não necessariamente com todos esses pontos aqui da estrutura, mas que vão ter a mesma função da revelação. Aqui para revelação, é bem bacana, as pessoas normalmente usam o segredo. A ideia é você colocar algo como descoberta, uma revelação. Você pode colocar assim, o segredo dos fulanos, o código definitivo dos fulanos. Ali, por dentro dos segredos, o segredo tá ficando um pouco assim, já as pessoas já estão começando a ter um pouco de rejeição porque tem sido muito usado, mas você pode colocar, por exemplo, por dentro do tananã. A ideia aqui é sempre criar um título com um contexto aí, com um arzinho de revelação, de descoberta, de uou, agora eu achei, entendeu? Então, olha só na tela. Aqui, a gente vai usar o exemplo. Primeiro exemplo, o código da redação. Aqui, supondo que meu nicho são jornalistas. Então, eu estou te falando o código da redação. Aí, eu ainda poderia colocar aqui ainda, vamos complementar. O código da redação para focas. O focas aqui, para quem não sabe, são os jornalistas que estão começando, né? Ou ainda estudantes de jornalismo são conhecidos como foca. Aí eu posso direcionar mais aqui. Por dentro da, aí que o por dentro da já é o nosso termo de revelação. Aí depois eu só coloco a atividade do nicho. Criação de headlines. Aqui eu tô falando, meu nicho aqui, ele quer descobrir como fazem as headlines. E ainda no terceiro exemplo nós temos o guia definitivo. O guia definitivo é o nosso termo de revelação. Ó, ele é definitivo. Ele vai te mostrar tudo por dentro, entendeu? Aí agora a gente vai jogar a atividade do nicho, que são jornalistas campeões. O guia definitivo dos jornalistas campeões. Eu vou falar sobre qualquer jornalista? Não, só sobre os jornalistas campeões, né? Para poder dar aí o ar de revelação. A estrutura do mais barato. É uma abordagem também bacana para nichos que têm boa aderência à apelação do mais barato. Nem todo nicho vai ter boa aderência para isso, mas muitos sim. Então, a estrutura do mais barato ela é feita dessa forma. Como mais atividade relacionada ao sonho, mais gastando pouco. Ou um termo que tem a ver com o gastar pouco, ok? Primeiro exemplo que a gente tem aqui. Como fazer um site gastando pouco. Como atividade relacionada ao sonho, fazer um site. E agora o termo para poder finalizar, gastando pouco. Ou ainda, no exemplo de baixo, como economizar até 70% com banco de imagens. Lembra que aqui a gente não está seguindo a estrutura ao pé da letra, mas ela vai servir como um guia para você montar as suas headlines dentro dessa estrutura aqui do mais barato, ok? Bom, esses foram 5 exemplos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu também vou comentar outros 5. Tem outras possibilidades de você fazer, mas se você conseguiu compreender esse conceito aqui, você já vai conseguir fazer muita coisa, colocar tudo em prática. E para mais detalhes também, se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição para poder te explicar melhor. Deixa eu te pedir uma coisa. Se o conteúdo desse vídeo está gerando valor para você, está agregando aqui conhecimento, não deixa de fazer com que essas informações cheguem para mais pessoas e me ajude também, me incentive a sempre trazer aqui materiais de valor para poder auxiliar você com o marketing digital. Então, curte, segue, se inscreva no canal, compartilhe isso daqui, comenta, porque é muito importante a sua participação, ok? Vamos lá! Vamos lá comentar sobre mais 5 estruturas, mais 5 possibilidades?
A primeira delas que a gente vai comentar sobre os qualificadores, que você vai usar títulos como mais ou menos assim: 6 melhores livros para ler sobre marketing digital. Você está qualificando, não são quaisquer livros de marketing digital, são os 6 melhores. Então, é um título de qualificação, com uma abordagem de qualificação. Do mesmo jeito que você vai criar essa, você pode usar essa como exemplo, tem outras formas de você fazer dos qualificadores. Como, por exemplo, as 3 principais estratégias para criar uma boa campanha no Google Ads. São várias estratégias? São todas? Não, são as 3 principais. Então, entra aí na abordagem de qualificadores. Tem ainda a abordagem do tudo sobre, que seria você dar a ideia para a pessoa de que ela vai esgotar um tema. Ela não precisa comprar mais nada, só se ela comprar aquilo ali, só se ela tiver aquela informação ali, já tá suficiente. Vai ser tudo, ali vai ter tudo necessário que ela precisa saber. Como, por exemplo, do zero à criação da sua campanha, tudo sobre Google Ads. Ou ainda, um outro exemplo que você pode dar aprenda a fazer um exemplo, supondo que você tem um cliente de confeitaria, aí vai colocar assim, tudo sobre bolos naked cake, é um tipo de bolo, então você vai fazer ali um guia de tudo sobre aquilo. O importante que você compreenda dessa abordagem é que é passar a ideia do tudo sobre, a ideia de esgotar um determinado tema. Ali, só aquilo ali vai ser uma informação tão completa que vai ser o suficiente para que a pessoa compreenda tudo a respeito daquele assunto. Essa é a ideia da abordagem do tudo sobre. Tem ainda a ideia do gratuitos para você. O gratuitos para você, a pessoa costuma ter O próximo exemplo que a gente vai ver vai ser o do gratuito para você. Esse tem boa conversão, porque quem não gosta de receber as coisas de graça? As pessoas por si só já naturalmente, já tentam levar uma vantagem. Então, o gratuito para você dá muito certo. E aí vai ser você colocar o ou a, o termo relacionado à atividade do lead ou relacionado à dor e depois no final gratuito para você. Por exemplo, os 5 livros de jornalismo digital gratuitos para você. Isso desperta bastante a curiosidade, não desperta? É essa a ideia, você vai colocar uma coisa que é interessante para a pessoa, que faz sentido para ela e no final o gratuito para você. A próxima forma da gente fazer é através do método do comando. O comando é quando você vai colocar um verbo no imperativo e ainda você pode complementar com algum ponto de exclamação para poder deixar aquilo mais imperativo ainda. Por exemplo, vença a procrastinação agora. E aí você pode até colocar um ponto de exclamação. Se você quiser, você pode colocar o agora como em caixa alta, para ter um destaque melhor. Ou ainda, saia já do desemprego. E aí o já você pode, se quiser, também colocar até como caixa alta aí para poder ter um destaque maior. Tá vendo como é a voz do comando? Como é a estrutura do comando? Você coloca isso no imperativo, principalmente frases com palavras como sim, não, agora, já. Dá muito certo aqui nesse tipo de abordagem, ok? O próximo e último exemplo que a gente vai ver aqui nesse vídeo vai ser a do método do aprenda a. Também uma abordagem bem bacana aí para os seus materiais, para suas recompensas digitais ou título do e-mail, que vai ser você ensinando uma pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, aprenda a, aí você vai colocar a atividade ou a dor desse nicho. Por exemplo, aprenda a criar uma campanha no Facebook Ads agora. Ou aprenda tudo sobre criação de vídeos. Aprenda a fazer uma campanha que dê resultados. Você vai usar a estrutura do aprenda a e depois vai complementar, ok?
Bom, era isso que eu tinha para poder trazer nessa aula. Eu tenho certeza que se você aplicar esses conhecimentos aqui vai dar muito resultado e na medida que você vai aplicando, você vai ficando mais craque, mais fera em fazer isso e depois vai poder passar para outras abordagens, né? É muito importante que você pratique. Eu espero que de fato tenha gerado valor para você, que de fato tenha agregado aí no seu conhecimento. Caso você tenha alguma dúvida, vai ser um prazer te auxiliar. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir, de se inscrever aqui nesse canal, porque é muito importante para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, ok? Um grande beijo da Rafa, até a próxima!